Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 2 desse segundo trimestre de 2024. O tema do trimestre é a carreira que nos está proposta. E a lição de hoje nós vamos falar a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita conduz a um caminho apertado e a porta larga a um caminho espaçoso. E é dentro desse tema que estaremos comentando. O nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, pastor presidente da Assembleia de Deus em Tirirical, no Maranhão, nos presenteou com este tão maravilhoso estudo da palavra do Senhor. Pois bem, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos: portas e caminhos, e depois por que entrar pela porta estreita é difícil, e por fim, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Aqui nós vemos já na primeira lição acerca do caminho, e nós vimos ali que o caminho é o Senhor Jesus, e a porta é também o Senhor Jesus. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, divulgue, comente, compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor, porque o teu like nos ajuda no crescimento do canal. Pois bem, posto isso, nós vamos entrar nesse assunto tão importante acerca da porta estreita. A porta, ao falar em porta, a porta sempre ela vai dizer ao acesso a algo que não temos. Como acessar algo, acessar um prédio, acessar uma cidade. No passado, as cidades eram todas muradas e havia uma porta de entrada para as cidades, até mesmo por uma questão de segurança, porque normalmente as cidades eram cidades-estados, ou seja, cada cidade possuía um governante, um rei, alguém que dominava naquele lugar, e muitas outras cidades disputavam uma com as outras o comando, as lideranças, daí fazerem as cidades muradas e deixar uma porta para acesso, onde todos entravam por ela. E na época do Senhor Jesus, já havia, apesar do mundo já ter mudado bastante quanto a isso, mas ainda guardava estas mesmas características. E aqui nós vamos ver que porta, ela está atrelada, ligada ao caminho. Se a porta é larga, o caminho também será espaçoso. Porém, se a porta é estreita, o caminho será apertado. E isso é o que o Senhor Jesus, ele fala no Sermão do Monte, que fala para que escolha a porta estreita. Porque ele vai dizer aqui que faz parte da nossa perícope, né? 2 perícopes que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e também no capítulo 3, versículos de 1 a 10. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui nós vemos o Senhor Jesus falando da porta estreita e do caminho apertado. Em João, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 5, nós vamos encontrar, eu faço questão de fazer uma referência nesse texto, porque é muito importante e esclarecedor para o ensino da palavra. João 10, versículos de 1 a 5. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. E quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguirão, porque
conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. O Senhor Jesus, ele se apresenta aqui como pastor das ovelhas. É o que entra pela porta do aprisco. E a este, e vai dizer na sequência que para este o porteiro abre. Ele entra pela porta, mas há outros que sobem por outra parte, pelos muros, que são chamados ladrões e os salteadores. Mas quem entra pela porta é o pastor. Ele fala com as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz, ele por sua vez fala com cada uma das suas ovelhas e as chama pelo nome. O Senhor Jesus conhece você pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Posso dizer aqui uma experiência pessoal. Eu já ouvi o Senhor falar comigo, audível, em alto e bom som, por 2 vezes. Ouvi literalmente a voz do Senhor me chamar pelo meu nome. Então, nós podemos dizer que o Senhor Jesus nos conhece perfeitamente, por dentro principalmente e por fora. Por dentro, o Senhor Jesus conhece-nos melhor do que nós mesmos. Quem melhor me conhece sou eu, mas o Senhor Jesus conhece a mim melhor do que eu mesmo. O Senhor Jesus conhece você melhor do que você mesmo. Ele é o nosso verdadeiro e sumo pastor. Aí nós vemos que nessa questão de porta, nessa questão de ovelha, do Senhor falar, de nós ouvirmos a voz do Senhor, nós podemos ver no versículo 9 desse mesmo capítulo 10, o seguinte: o Senhor vai dizer assim: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ele é a porta da salvação. É através de Cristo que nós adentramos e encontramos a salvação das nossas almas. Agora, para entendermos os versículos 5 e os versículos 10, de 1 a 5, nós precisamos fazer uma outra referência que está também em João, no capítulo 16, e nos versículos de 8 até o 11, onde ele vai dizer assim: quando ele vier, está falando do Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele trabalha no coração do homem. Quando ele ouve a palavra, o Espírito Santo então ele fala ao homem, mostrando a ele a sua situação de pecado, a sua situação de juízo, de condenado, e mostra ao homem também as consequências por ele estar na situação de pecado, que seria a justiça, a aplicação da justiça, o juízo eterno. E aí é onde o homem ele reconhece o erro e toma então a decisão por servir ao Senhor Jesus. Só que nós vamos ver que essa porta, para seguir ao Senhor Jesus, o que ele vai dizer? Nós vamos lá para Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18, é muito interessante nós dizermos aqui, quando houve lá a confissão de Pedro, quando ele pergunta o que dizem os homens ser o Filho do Homem. Depois ele volta para os discípulos: e para vós, o que eu sou? Quem eu sou para vós? E Pedro então faz ali a confissão. E quando ele faz a confissão, nós vamos ver que o Senhor, no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele diz aqui que tu és Pedro, não está dizendo que Pedro seria a rocha, mas lá no grego fala Petrus.
que é fragmento de rocha, Petrus, é fragmento de rocha. E quando ele vai dizer, tu és Petrus, fragmento, mas quando ele vai dizer, e sobre esta Petra, ele não diz Petrus, mas Petra, está falando sobre si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno, se há a porta do céu, mas existe também a porta do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui dá para explicarmos aqui um detalhe sobre a questão da porta, as portas do inferno. Primeiramente, quando todos os salvos do Antigo Testamento que morreram antes da crucificação de Cristo Jesus, antes do trabalho realizado na cruz do Calvário, a consumação da sua obra no Calvário, todos desciam ao inferno para estar num local chamado Seio de Abraão, ou seja, não tinha acesso ao paraíso, porque todos pecaram e precisava de um resgate. Quando o Senhor Jesus oferece o verdadeiro resgate, como está em Hebreus capítulo 10, que ele entra com seu próprio sangue, que ele entra no verdadeiro céu, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, e nos garante uma eterna redenção. Ali o Senhor, ele purifica o caminho, ele restaura todas as coisas. E agora, após a sua morte, ninguém mais que morreu crendo nele desce ao seio de Abraão, mas vão direto para o paraíso, como profetizado pelo salmista, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E agora Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele faz uma referência do salmista e vai dizer que o Senhor, o que desceu é o mesmo que subiu. E como diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Ou seja, ele levou cativo o cativeiro, porque lá no cativeiro, lá no inferno, nas partes baixas, estava os salvos, em um local chamado Seio de Abraão, como o Senhor lá em Lucas. Ele vai fazer uma referência do rico e de Lázaro, que o rico, ele estava num local de tormenta, e Lázaro estava no seio de Abraão. Então está bem claro que este era o cativeiro, os salvos aguardando o sacrifício perfeito. Quando o sacrifício perfeito é realizado na cruz do Calvário, o Senhor leva esses que estavam na esperança do sacrifício, leva-os para o paraíso. Quando o ladrão lá na cruz do Calvário, ele diz, Senhor, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino, o Senhor vai dizer a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele morreu depois do Senhor Jesus. Se ele morreu depois do Senhor Jesus, crendo no Senhor Jesus, ele jamais poderia ficar preso lá no seio de Abraão, mas foi transportado ao paraíso. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus, diferente do que explica os adventistas. Assim, nós vemos a questão aqui da porta. Jesus, ele é esta porta. E quem nos convence desta porta é o Espírito Santo, que ele abre o coração do homem para que o homem possa, então, aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador. E agora, no tópico 2 da lição, vai dizer o seguinte, por que entrar pela porta estreita é difícil? Por que é difícil? É justamente por conta da situação de miserabilidade que o homem se encontra. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem pecou e destituído está da glória de Deus. Qual é a nossa situação? A nossa carne está contaminada pelo pecado. O pecado contaminou a nossa carne e por conta do pecado, o sistema mundano, o mundo tornou-se culturalmente, o mundo existente, o mundo dos homens, as sociedades estão toda ela contaminada pelo pecado.
E também nós temos outro inimigo, o diabo, que vai tentar-nos na nossa fraqueza da carne por conta do pecado e pelo sistema mundano, que é chamado de mundanismo. É onde vem as tentações de Satanás através do sistema mundano, através da fraqueza da nossa carne, trazendo-nos aquele velho homem para que ele volte ou para que ele não saia da situação de miserabilidade na qual ele se encontra. Daí nós vamos entender por que é difícil entrar pela porta estreita, por que é difícil permanecer no caminho apertado, conduzir-se por esse caminho apertado. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15 e 16, nós vamos encontrar: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E este mesmo João, ele vai dizer no capítulo 5, dizendo que o mundo jaz no maligno. O que é jaz no maligno? O mundo é ninado como criança nos braços de Satanás. O mundo jaz no maligno. Aí nós começamos a ver, o homem, ele tem a questão da fraqueza da carne. E depois todo o sistema que nós temos aqui neste mundo, está ele contaminado em razão do pecado. Aí nós vamos ver lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver o que diz no versículo 16 e no versículo 17. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis a concupiscência da carne. É o que diz lá que João fala na sua primeira epístola. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso mostra por que é difícil entrar pela porta estreita, porque é difícil seguir pelo caminho apertado, porque o que a carne deseja é contrário ao Espírito, o que o Espírito quer é contrário à carne. Um se opõe ao outro. Aí o homem, ele lida com essa adversidade. É por isso que em Lucas capítulo 9 e o versículo 23, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim: que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora, o que é cruz? Muitas vezes a pessoa fala: eu tenho uma cruz, que a minha esposa, ela não é crente. Outro diz, ou é doença. A esposa fala a mesma coisa do esposo, ou é viciado, o filho nas drogas, a filha na prostituição, no homossexualismo, e começa a dizer: isto não é cruz. Isso não é cruz, isso são consequências do pecado, porque o homem está na situação de miserabilidade, de pecado, se ele não vem para Jesus. É a situação natural de todo homem. Uns afundam mais, outros menos, mas todos estão subjugados pelo sistema do mundo, pelo sistema pecaminoso, conduzido, dirigido por Satanás, que certamente ele conduzirá o homem ao inferno. As portas do inferno, descerá ao inferno. Mas, quando o Senhor Jesus, ele diz: negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Isso é a nossa cruz. A nossa cruz não são as consequências, o filho, o pai, mãe, irmão, não. Esposo, esposa, não, isso não é cruz. A cruz, a minha cruz, é eu negar a mim mesmo, a renúncia que eu faço na minha carne para agradar a Deus, a renúncia que eu faço para o sistema mundano que me cerca, ou no meio onde eu convivo, e eu me nego para não desagradar ao meu Deus. Esta é a minha cruz.
Este é o preço que eu pago todos os dias. Esse é o preço que você paga todos os dias para não entristecer o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita em nós. Então, quando nós fazemos de tudo para agradar aquele que nos chamou, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mostrou a nossa situação de pecado, mostrou a situação de juízo, é aí que entra então o negar-se a si mesmo, porque o homem nega-se a si mesmo para agradar ao seu Deus. No tópico 3 da nossa lição, nós vamos ver assim: entrando pela porta e pelo caminho do céu. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e é trilhando este caminho que chegaremos aos céus. Agora, nós vamos entender o entrar pelo caminho. Quando o homem está naquela situação como lida lá no Evangelho de João, capítulo 16, que fizemos menção há pouco, ali o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez convencido da situação de miserabilidade, o homem reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade, o seu estado pecaminoso, e então vem o quê? O arrependimento. O que é arrepender-se? O arrepender-se é ficar triste, envergonhado, enojado por aquilo que praticou, pela sua vida pregressa, está realmente convencido de que aquela vida, aquela prática, aquela conduta, aquela maneira de viver estava em afronta a Deus, contrária ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo convence desta situação. Aí vem o arrependimento. E após o homem arrepender-se, leva ele a quê? A confessar, a confissão dos seus pecados. No passado, para o povo de Israel, o dia do Yom Kippur era o dia da confissão. Era o dia da confissão geral, a confissão comunitária do povo, através do sacrifício do dia do perdão. Do dia do perdão. Então, ali é como se dizer que o pecado fazia aniversário. O sacerdote fazia o sacrifício por si e fazia pela sua casa. E ele entrava no Santo dos Santos. Depois, ele trocava as vestes. Ele vinha e fazia sacrifício pelo povo, por todo o povo. E novamente ele ia para o Santo dos Santos. Há uma falácia por aí, dizendo que o sacerdote tinha uma corda amarrada pelo meio, porque se ele adentrasse em pecado, ele cairia e morreria lá dentro. Isto é uma das maiores heresias dos pregadores talmudistas. É uma das maiores heresias dos pregadores talmudistas. Esta questão da corda nunca fez parte da indumentária do sumo sacerdote, porque ele representava a figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já dissemos há pouco, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, ele adentra não no tabernáculo humano, não naquele construído pelos homens, mas no verdadeiro céu, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Ele entra para fazer uma purificação eterna para todos, a salvação a todos os homens. Logo, essa questão de corda nunca fez parte da indumentária do sumo sacerdote. Quando ele prestava sacrifício por si e pela sua casa, ali na prestação do sacrifício, o Senhor então perdoava ali, cobria os seus pecados e ele adentrava no Santo dos Santos. Pelo povo da mesma maneira, ele entrava no Santo dos Santos, porque ele era uma figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nunca, ele foi ali, digamos assim,
sujeito, ou melhor, correu risco do pecado, porque ele era o Deus encarnado, ele venceu Satanás. E até mesmo quando os seus discípulos quiseram ir para a batalha junto com ele, para resistir aos soldados, o Senhor diz: quem vive pela espada morrerá. Ele diz ainda mais: se eu clamasse ao Pai, Ele enviaria legiões de anjos aqui para me livrar nesta hora. Mas Ele diz: mas para esta hora eu vim ao mundo. Glórias a Deus. Então, ali, esse confessar comunitário veio começou lá para o povo de Israel no dia do Yom Kippur, e de uma forma pessoal, na pregação de João Batista, quando pregava lá ali junto às margens do Jordão, as pessoas confessavam os pecados e ele então batizava nas águas. E agora no cristianismo, nós não precisamos fazer a confissão auricular, mas basta arrepender-se e nós somos perdoados dos nossos pecados. É claro que após estarmos na igreja, após já termos sido perdoados, passado pelo batismo nas águas, participante de Santa Ceia, ser membro da igreja e pecarmos, existem pecados que requer confissão. Confissão, como diz lá no Antigo Testamento: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Precisamos confessar e também deixar o pecado. Como existem pessoas que sabemos a história, ela voa, né? Ela voa. As pessoas, ela prega, ela faz tudo na obra de Deus. Ela peca, volta e confessa para alguém. E diz: não, e baseado nessa palavra, confessei, estou livre do pecado. Mas ela continua pecando depois. Essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, não sem discernimento do que é o evangelho, do que é a salvação, do propósito de Deus para cada um de nós. Se a pessoa está na carne, ela vai produzir da carne, mas se ela está em Cristo, ela vai produzir do Espírito. É igual quando há o enxerto na questão. Vamos pegar aqui o exemplo: há um pé de limão. Vamos usar aqui o limão como se fosse a fruta azeda, produzindo algo que não agrada a Deus. Não que o limão seja isso, apenas para compararmos. Aí você pega uma laranja-lima. E o que você faz? Você corta o cavalo, ali que é aquele tronco daquela muda, corta-se e ela está no solo, está no solo. Aí você faz uma cunha e pega um galho da laranja-lima, já onde está começando a produzir, e você faz uma cunha, abre o buraco ali, corta e encaixa o novo galho, que é da laranja-lima. Aí você veda com plástico, para que não venha apodrecer, para que não venha morrer. É o cuidado da palavra. E após isso, o tronco que está na terra é limão, mas o fruto que vai produzir é laranja-lima. Não vai produzir limão, vai produzir laranja-lima. Assim foi quando o homem aceita Jesus. Ele recebe, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Hoje, nós éramos zambujeiro bravo, mas fomos enxertados para dar frutos bons, frutos que agradam a Deus. Neste caso, o cavalo que está aqui na terra é o nosso corpo físico. O tronco está contaminado pelo pecado, mas o fruto é do Espírito, porque Jesus domina a nossa vida. Jesus está no comando da nossa vida. Então, concluindo aqui, entremos pela porta, porque a porta é estreita e apertado o caminho, porque neste caminho não podemos levar bagagem do mundo, e nem as concupiscências da carne, e nem as concupiscências dos olhos, mas levando uma vida de santidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.